Mais uma aula não presencial do Colégio Diógenes de Castro Ribeiro, língua portuguesa. Na aula de hoje vamos tentar falar um pouco do impressionismo e do expressionismo. O impressionismo na Europa, ele representava o inimigo que as vanguardas queriam derrotar. Só para se ter uma ideia, o impressionismo era o movimento artístico mais poderoso e tradicional do século XIX. Entre 1840 e 1860, era imbatível na Europa. Embora fosse mais da pintura, um monte de escritores tem algumas características também impressionistas. Vamos aproveitar essa aula para falar um pouco dessa influência do impressionismo e essa luta do expressionismo para superar. Nós temos alguns quadros do chamado impressionismo. Podem observar que a principal característica é que as pinceladas são bem rápidas. Não são pinceladas tentando mostrar o objeto em seus mínimos detalhes, mas pinceladas apressadas para tentar captar aquele momento. A cena exterior. O impressionismo sempre parte de um ponto exterior, um ponto do mundo real, para depois externalizar e buscar o mundo interior, as sensações interiores a partir desta cena. A cena é do mundo exterior. Mas para captar rápido essa cena, eu preciso de pinceladas rápidas. Eu preciso, o mais rápido possível, prender esse momento. Olha, novamente, dá para ver que as pinceladas são rápidas. É uma cena qualquer do cotidiano. Pessoas fazendo uma colheita, os barcos, a sensação de olhar o oceano e ver aqueles barcos, aquela paisagem, que aquela paisagem não se perca, que essa cena fique cristalizada e que para sempre ela possa ser observada. A impressão que eu tive quando olhei aquela cena, aquela impressão que eu tive quando olhei aquele objeto, a impressão que eu tive daquele momento e quis captá-lo da melhor forma possível. Bom, essas são basicamente as características do impressionismo. Daqui um pouquinho, vamos agora tentar ver um pouco do expressionismo e tentar entender como que o expressionismo se opunha. O expressionismo foi o movimento que combateu diretamente o impressionismo. Enquanto a arte impressionista é de fora para dentro, parte de uma cena do mundo real, exterior, uma cena objetiva e pinta os sentimentos, sensações que sente ao ver aquela cena, a arte expressionista parte de dentro para fora. O artista expressionista tenta expor em forma de obra de arte o que está sentindo. O desenho, o texto é criado com as sensações. Ele externaliza o que está sentindo. Medo, fome, desejo, angústia, dor. Todo sentimento serve para expor na tela. Vamos ver agora algumas dessas características para ficar mais fácil. Na pintura, dentre as principais características, primeiro, que a arte não é imitação. Ela é uma criação subjetiva. Quer dizer, é o que está dentro de mim que importa. A arte é livre. A arte é uma expressão dos sentimentos, mas não do jeito romântico. Sentimentos no sentido de que o ser humano é repleto de medos, de dores, sentimentos que nem ele mesmo entende. O impressionismo, no caso, ele parte de dentro para fora, não importa um ponto da realidade. A realidade que circunda o artista, ela é horrível. Por isso, então, o artista deforma, ele elimina os traços dessa realidade que não são importantes para ele. Ele cria o que a gente chama depois, vem chamar bem depois, de arte abstrata. O expressionismo já é um caminho para a arte abstrata. Quer dizer, o que temos que tirar dessa obra de arte, a gente tem que tirar dela tudo que for real. O que importa é o que está dentro do artista. Outro princípio é que nossa razão, o que a gente pensa, nossa razão não é confiável. O artista expressionista, ele quer desacreditar a razão. A arte é criada sem obstáculos convencionais, ela deve ser livre. O que leva o artista expressionista a repudiar a repressão social. O artista expressionista acaba sendo alguém que luta contra repressões sociais. Por quê? Porque a sociedade ela quer limitar as coisas, ela quer, de certa forma, prender.
A intimidade, a vivência do artista com a dor deriva dessa vida, essa vida trágica, essa vida sofrida, que causa uma série de deformações no ser humano. A arte expressionista, ela se desvincula do conceito do que é bonito ou do que é feio. A arte a vida inteira trabalhou com esses conceitos, mas dentro do expressionismo a arte se torna uma forma de contestar, uma forma de contestação. Na literatura expressionista, também temos uma série de características. Por exemplo, vai ser um texto fragmentado, um texto que ele vai circular, vai ter um monte de frases nominais, basicamente aglomeradas em substantivos e adjetivos, mas de certa forma fica às vezes até um pouco sem coerência o que está sendo dito. A gente tem que perceber que às vezes nem sujeito vai ter. Uma poesia expressionista, por exemplo, ela pode ser uma poesia que fala de uma série de elementos que se desconectam, só para mostrar a sensação. A despreocupação quanto à organização do texto em estrofes, também sem se preocupar com rimas, sem se preocupar com a musicalidade. Nada disso vai existir na literatura, na poesia expressionista. De certa forma, o que vai haver é uma luta, uma espécie de combate, como se eu estivesse combatendo a inércia da sociedade, combatendo aqueles valores do mundo burguês. Basicamente, a literatura expressionista vai girar nesse sentido, esse clima de que o que importa é o que está dentro, o que importa é eu falar o que eu estou sentindo, não importa o que está acontecendo no mundo real. Van Gogh, um dos maiores pintores de todos os tempos, era o grande símbolo do expressionismo. Sua obra, Os Girassóis, está entre as mais famosas obras de arte de todo o mundo. É claro que todos já ouviram falar dos Girassóis de Van Gogh. Dizem que Van Gogh era um artista pobre e que vendeu quase nada enquanto era vivo. Nem pagar as contas ele conseguia. Esse quadro, por exemplo, é o chamado autorretrato. De tanto sofrer humilhações, tem uma lenda que diz que de tanto sofrer humilhações, um dia ele cortou a própria orelha esquerda para que não ouvisse tantas ofensas do mundo. O expressionismo é a marca e o uso intenso da cor amarela em Van Gogh. São cores vibrantes. Outro expressionista que vale a pena conhecer é essa obra aí que é a chamada O Grito, de Edvard Munch, que fala do intimismo do ser humano, dos traumas provocados pela vida. E ele tenta, acreditem ou não, ele tenta pintar um grito. Não pintar uma paisagem como outras pessoas, mas é o auge do que a gente chama de expressionismo. Toda vez que você esquecer o que é o expressionismo, você lembra da obra de Edvard Munch, O Grito. Ele não pinta uma figura, uma cena da realidade, mas ele quer retratar algo assim. Ele pinta o próprio grito, algo que não pode ser pintado, que não pode ser captado. Mas e se? E aí dá para ver que as cores já não são mais aquelas pinceladas rápidas do impressionismo, mas são cores vibrantes e as pinceladas tiram, claro, a atmosfera do real. O real foi abstraído desse quadro, completamente a abstração de um grito. Finalizando nossa aula, tentamos ver um pouquinho do que foi o impressionismo e o expressionismo, tentar entender a diferença dos dois. Resumindo, nós vimos que o impressionismo era um movimento artístico que partia do mundo exterior, de uma cena do mundo exterior, para o mundo interior. A partir daquela cena, eu mostrava o que eu senti naquele instante em que eu vi aquela cena. Eu tentava captar não a cena, mas o que eu senti daquela cena. Já o expressionismo parte do mundo interior, de minhas dores pessoais, de meus sentimentos pessoais, de minhas sensações, e eu tento externalizar tudo isso em forma de obra de arte.
seja pintando um grito, pintando a angústia, a insônia, o medo, ou seja escrevendo de forma fragmentada, com cenas que mostram mais a sensação do que propriamente o que eu estou tentando captar. Nós vimos que também o impressionismo na literatura também se baseia em uma cena do mundo exterior. E aquela cena é a base para a descrição, para a narração. A história que eu estou contando é menos importante do que aquela cena. Aquela cena, aquele momento, aquele instante daquela cena é mais importante do que a narrativa inteira. Eu disse até para vocês que o Machado de Assis já ficou um capítulo inteiro falando dos olhos de uma personagem. Quer dizer, falar daqueles olhos, a impressão que aqueles olhos causou na personagem era mais importante do que contar o restante da história. Basicamente é isso. Espero que vocês possam estudar direitinho, aprofundar tudo isso